Temos o prazer hoje de entrevistar o Marcos Morrone, um dos maiores designers em varejo do Brasil, que vai nos dar uma aula sobre os últimos projetos que ele fez. Marcos, conta um pouquinho da tua trajetória, onde que você se formou, o que você andou fazendo nessa vida toda aí. Legal. Eu me formei na FAAP na década de 70, já faz um tempo, e comecei a trabalhar com varejo há uns 27 anos atrás, no Grupo Pão de Açúcar. Foi lá que eu tive os primeiros... desenvolvi e conheci o varejo, né? Foi no Grupo Pão de Açúcar, passando pela Tem de Tudo. E em 90 abri a Novarejo e, coincidentemente, agora estamos fazendo 20 anos com o escritório. Tenho o meu sócio, Mauro Miniti, que é um designer também, como eu, um criador excepcional. E nós fizemos uma boa parceria que vem dando certo ao longo desses 20 anos e crescemos junto com o varejo, desenvolvendo muitos projetos e, ao mesmo tempo, aprendendo muito com o varejo brasileiro, né, que evoluiu muito nesses últimos anos. Hoje trabalhamos assim com grandes projetos, as grandes redes varejistas, Walmart, o Extra, Carrefour, no alimentício, e trabalhamos também em outros segmentos, em home centers, pet shops e outros segmentos de varejo. E a gente procura contribuir um pouco no desenvolvimento do varejo brasileiro. O Marcos agora vai fazer para nós uma apresentação dos últimos projetos da Novarejo e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção porque é uma super aula. Legal, então, dentre os projetos que eu vou mostrar, o da Cobase, que é um projeto que a gente um dos últimos projetos que está em desenvolvimento, prestes a inaugurar, eu procuro mostrar desde o desenvolvimento do conceito, da apresentação para o cliente, do desenvolvimento do projeto, da implantação do projeto, que eu acho que é uma coisa muito importante para ser mostrada para vocês. Porque eu penso que tão importante quanto você ter um projeto desenvolvido é você saber apresentar esse projeto para o seu cliente. Então, essa descrição que a gente faz desde o começo do projeto, eu acho que vai ser interessante para vocês verem, né? Vamos tocando que vocês vão adorar. Como é que a gente começa um trabalho com o cliente? Então, se ele tem uma loja, independente de já ser cliente nosso, ele queria dar um passo. Então, a gente escutou o que o cliente mais ou menos imaginava, deu uma estudada nos concorrentes e separou algumas fotos só para a gente ter elemento de discussão, de conceito. Existe essa loja lá fora, eu não sei se você conhece a Outdoor World. Já foi? Essa loja é maravilhosa, tem uns 10 mil também, e ela vende tudo para caça, pesca, desde um anzol até uma lancha de não sei quantos pés, né? Então, a gente começou a mostrar os elementos, né? A pintura na parede, esses candelabros, esses lustres que eles fazem lá mesmo, né? Ao tamanho da loja, você tem uma iluminação natural, tem um pé direito mais alto no corredor principal e as laterais, tem um piso diferenciado. Entre a entrada da loja, que é essa entrada aqui, ó, você entra por aqui, entra nesse saguão aqui, entra por aqui. Aí você atravessa e entra na loja que você dá nesse espaço aqui. Isso aqui é só um saguão, uma antessala, uma recepção. Como eles fazem o merchandising, né? Então eles viajam, colocam uma série de coisas, madeira, tudo, né? Os equipamentos, merchandising, comunicação, tem um super aquário com cascata, com iluminação. Então eles trabalham com todos os sentidos. Show de bola, né? A comunicação, a preocupação nos detalhes, informação sobre produto, a luz interferindo no aquário, né? Piso, até a televisão tem uma moldura de madeira, algumas coisas. Olha, o que é um mezanino com uma área administrativa, de repente eles fazem aí revestem de madeira, colocam umas janelas, dão uma outra configuração para o espaço, uma casa na árvore. Aí, saindo de lá, algumas sugestões de tipo de iluminação, você não colocar forro e pintar numa cor escura, deixar o ar-condicionado natural, algumas áreas como você poderia ambientar e fazer um merchandising, né? Então a gente começa aqui também a cor escura,
Aqui toda a parte de impressos é impresso como se fosse madeira, né? Você vê aqui uma parede cega, de repente eles colocaram uma foto, já deu uma amplitude maior para o espaço. Começou a passar uma série de informações. Olha lá, mais específicos, alguns pets que a gente tinha visitado, a gente lá fora, ou na Alemanha, nos Estados Unidos, não importa, mas tem um aquário aqui, um tanque de carpas, um aquário. Aqui ele deixa o aquário seco, a gente já revestiu o nosso, mas... Olha lá. Tem alguns caminhos. Quase um zoológico, né? Aqui, ó, o piso de cimento queimado, tem os mais claros e os mais escuros. Artificial, plantas artificiais, então a gente fez uma pesquisa na China, onde achar esse material, né? Que tipo de plantas que eles tinham, como é que a gente podia utilizar. Então, quer dizer, a gente foi tateando. Então, eles tinham essa parte conceitual e a outra de layout, que eles tinham um layout assim. Um dos layouts tinha 2 entradas, que é o que eles estavam querendo fazer. Então, eles deram para a gente avaliar. Eu falei assim, poxa, não bate tudo isso que eu mostrei para vocês com um layout desses. Principalmente com gôndola de 2,20. Porque, poxa, você primeiro, 2 entradas, você está dividindo o foco. Quando você entra, se você entra por aqui, por exemplo, você tem uma gôndola de mais de 1,90 m, você perde tudo isso aqui da loja. Você já cria uma barreira na entrada, né? Então... Fora que a loja está vulnerável com 2 entradas. Então, fiz alguns questionamentos, né? A loja vulnerável, divide o foco, o impacto na entrada, a altura das gôndolas, elas têm que ter uma certa... ir crescendo conforme você vai entrando, né? A loja não tem uma recepção legal. Assim. Quando você entra, o primeiro impacto é super importante. O último também, né? A finalização da compra também é importante, mas a entrada... Quando você chega e fala, puta, que loja legal, pronto. A loja já vai ser legal. Se não tiver nenhum deslize, né? O cara já tem uma imagem. Tem loja que você só olha o capacho e entra. Quer dizer, se Pois o capacho que te chama atenção... Você entra. Tem que ter um gimmick, tem que ter uma coisa que te leva, né? Pois é. Então, uma série de coisas aí. Em cima disso, a gente fez um trabalho de um estudo de massa, uma departamentalização, circulação principal secundária. A gente começou a trabalhar conversando com o pessoal deles lá, o que vende mais, o que vende menos, né? Claro que as rações grandes ficam no fundo, tem as outras rações menores que ficariam por aqui. Então, a ideia era para baixo do mezanino criar uns ambientes aqui para a área de peixes, aves, farmácia. E aí a boutique desse lado, quer dizer, tinham 2 entradas, mas eu canalizei para essa principal. Ele tinha um problema aqui. Olha o espaço que ele tem, se de repente forma uma filinha aqui, entope tudo. E tem aquela coisa, né? A finalização da compra, se ele tem uma... Legal, mas na finalização ele não consegue entrar na fila, demora. A última imagem pode desmoronar, né? Tudo que ele construiu aqui com a loja, ele de repente pode... Então, a gente trabalhou sem ter muitas alterações, porque a gente tinha problemas políticos também, mas, de uma certa forma, a gente conseguiu fazer essa entrada mais baixa, criar uma entrada principal aqui, onde a gente trabalhou iluminação e piso diferenciado, com uma promoção, e aqui a gente colocou uma grande praça com uma árvore artificial. Então, com gôndola baixa, quer dizer, você já tem uma entrada. Esses 4 módulos aqui eram gôndolas mais baixas, a 1,60, para que você também não tivesse já um impacto muito grande de sair do baixo para o alto. Por aqui, ele já está no meio da loja, ele já tem uma visão dessa parte aqui, que é uma parte que a gente está trabalhando mais. E a gente estava trabalhando piso e forro, tanto aqui quanto na boutique. Então, a área de pássaros, de roedores e a farmácia aqui. Fizemos uma pequena angulação aqui para você criar um bolsão e um fôlego aqui para você formar a fila, porque você não tem para onde correr. Porque ele também tinha uma linha de produtos muito grande, que você não podia também roubar muito espaço de exposição de produto. E essas foram algumas coisas que a gente trabalhou, mudou um pouco o sentido das gôndolas, né? E criou essa grande praça, esse fôlego central aqui, e aqui ele tem que vir mesmo porque é a parte de rações. Dando um pouco de volume, a loja ficou assim com esse lado do mezanino. Pois é. E dá um conceito para a loja, você começa a ter um sentido na loja toda, né? E aí, partindo do princípio sempre lá do mambo, né? De juntar as coisas.
Qual o conceito? Então a gente trabalhou com uma palheta de cores mais ou menos assim. Esses materiais que são os corda, pedra, madeira, várias texturas de madeira, tijolo. As texturas, tanto de plantas quanto de animais, né, que são as texturas que a gente estaria trabalhando, e as imagens. Né? E partindo sempre do princípio, principalmente nesse tema, que a loja tem que contar uma história, como são os americanos. Tudo lá tem uma história, tem um porquê, tem um... Claro que a gente, dentro das dimensões, das proporções, dos custos, etc., daqui e da tropicalização, a gente tem que tentar contar a nossa história nisso tudo, né? E aí a gente trabalhou um pouco também com os textos, né? Que a gente não queria letra dura, a gente queria essas letras normais para a gente trabalhar a comunicação. E, ao mesmo tempo, começar a lançar a mão de alguns textos. Como é que a gente trabalha? Vamos trabalhar um pouco desses textos. A gente não trabalha com criança, pegar alguma coisa do desenho animado, né? Aí aqui a gente já começou a jogar um pouco, né? Que a boutique poderia ter uma coisa mais assim, esse texto para sinalização de corredor, a gente poderia ter esse texto rauteado dessa maneira meia rústica, as texturas de fundo. Por que a gente não trabalhar com o Hall da Fama? Né? Contar um pouco a história dos bichos que foram importantes na história, né? No seriado, tanto deles quanto nós, né? Nos seriados. Então, a gente vai trabalhar isso. Da mesma maneira, aqui está o hall, mas é a calçada da fama. Por que não? Né? Se vai trazer para o marketing, por que se de repente tem um cliente lá que deixa 500 pau por mês, dele não ter o bichinho dele na calçada da fama, na loja onde ele compra? Poxa, vem cá, a patinha dele vai estar lá, vai estar qual é o nome do cachorro, e a gente vai fazer um espaço lá com... A gente está trabalhando uma parede de espelho, onde tem os cachorros, em escala natural, vários cachorros que as pessoas... que são os cachorros que as pessoas mais compram. Por exemplo, se eu quero comprar um labrador, tem um labrador lá que eu vou ficar do lado dele no espelho e eu vou ver como é que eu fico junto com esse cachorro, se combina comigo. Por que não? Né? Por que não? Uma degustação. Não, uma degustação é a forma de fazer... Mas você matou. Né? Então, a gente transitou por aí. E fizemos fomos para Toontown junto com o cliente, vamos viajar, vamos no mundo da fantasia, porque esse tema merece. Se tem um tema que merece, e se tem um produto que tem uma relação íntima com a gente, é o bichinho. Né? Então a gente foi por esse caminho. E as frases, a gente tentou pegar algumas frases ou que envolve animal para a gente ter na loja lá, né? Dar um toque. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a frase para ser frase meia neutra. A gente não quer entrar, transitar por nenhuma coisa assim de partido de alguma coisa, sabe? Tem que tomar cuidado. Mas a frase ainda está de pé. A gente vai trabalhar com frase dentro da loja. E aí a gente tentou aplicar. Se eu tenho uma gaiola em cima da outra, eu não posso fazer uma estrutura assim, né? Para tirar um pouco a aridez, colocar umas plantas artificiais. O aquário, a gente fez um rebaixo aqui e colocou uma imagem como se eu estivesse aqui embaixo d'água, né? E com uma luz meio azulada, criar um ambiente mais escuro, trabalhar com a base, né? Que é aquelas bases em chapa. Pô, faz isso aqui em pedra. A gente foi atrás do artista plástico que fez o aquário de São Paulo. Ele faz tudo em fibra. Então a gente começou a trabalhar dessa maneira. A boutique, candelabro, né, uma textura, por aqui. Aí juntando um pouco as texturas, exagerando um pouco, mas era mais ou menos isso que a gente estava pensando em fazer. As gaiolas, os aquários, as pontas de gôndola. Só que isso aqui não poderia ser em corda, por exemplo, porque os animais as pessoas levam muitos bichinhos lá. E eles fazem xixi dentro da loja. Você vai fazer um xixi, faz isso em madeira com... Já viu, né? Aí vai... Os postinhos na loja. Exatamente. Então a gente fez isso em fibra. Ele tem uma escada na loja. Então, ao invés de você... Nós fizemos isso na Disney, mas de repente você pega o espelho e coloca um bichinho aqui, esse elemento você já dilui na loja, que seria uma caixona, né? E assim foi. Ó.
Aqui a parte de espera, lá na parte de banho e tosa e do veterinário. E aí a implantação, a loja era essa, a gente começou a trabalhar, as colunas eram simples, foram algumas de tijolo. Aqui começou já a aplicação, aqui já é a boutique, aqui a parte de ração, e aqui está adesivando aqueles mergulhadores na parte do fundo da loja. Isso aqui tudo é em fibra, não é corda. Aqui tem todo o processo, as formas. Aqui é o molde que gerou isso aqui, depois ele pinta, dando textura de corda e de madeira. E aí a gente começou a contar a história, olha lá, aquela das gaiolas. Pois é. Olha a iguana lá, a iguana na escada já aplicada. A árvore artificial, aquela entrada em madeira para colocar você no centro da loja. Aqui entraram umas girafas. A gente vende girafa? Não, mas é lúdico o negócio. Lixo, né? Lixo. Criança adora girafa. Criança adora. Pois é. Então tá lá, por trás no depósito sai duas girafas, como se elas estivessem lá no espaço lá atrás. Aqui vai ter um macaco vindo do teto e tal. Olha, gente, eu adorei essa aula, amei. Queria te agradecer, Marcos, por ter dado essa abertura para a gente conhecer esse teu trabalho maravilhoso, tá? Obrigado. Ter conhecido a tua empresa, que nós já admiramos há muito tempo, e deixar o espaço aberto para você, sempre que você quiser mostrar coisas para nós estamos aqui com todo gosto. Eu só tenho a agradecer também, e eu estou à disposição de vocês para, quando necessário, apresentar os projetos novos aí que a gente for desenvolver. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigadão. Tchau, gente.